da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou líder de um grupo de pesquisas que se chama GEST, Grupo de Estudos sobre Sociedades e Territórios. Nós somos 13 pessoas, eu, 3 pesquisadores associados e 10 bolsistas de iniciação científica, muitos deles bolsistas de iniciação científica voluntários, que é uma modalidade de bolsa que nós temos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que consiste em pessoas que não são, nós não temos bolsas remuneradas para todos esses estudantes, então alguns fazem pesquisa, são registrados na ProPesc, mas não recebem remuneração. Bom, eu estou vendo que esse encontro é um encontro onde participam sobretudo economistas, né? Eu não sou economista, eu sou geógrafo urbanista, e o meu trabalho não é um trabalho de economia, não é um trabalho que usa métodos de econometria. Estou vendo muitos colegas aqui trabalhando com métodos de econometria. O meu trabalho é um trabalho que usa métodos de história intelectual, tá? E é o seguinte, o meu trabalho é sobre o desenvolvimento regional na internacional urbana. O que é a internacional urbana? É o seguinte, a internacional urbana são instituições internacionais que lidam ou lidaram com a questão urbana, tá certo? Então são instituições internacionais que se preocuparam com algum aspecto da questão urbana. Nós trabalhamos, nós identificamos, a partir do nosso projeto de pesquisa para o doutoramento, nada mais, nada menos do que 27 instituições que se preocuparam com algum aspecto da questão urbana. Dentro dessas 27 instituições, nós nos concentramos em 2 delas, que são, atualmente, a Federação Internacional de Habitação e Urbanismo, que já teve vários nomes. Ela, na verdade, começou com o International Garden Cities Association, era uma associação internacional de cidades-jardins que começou com um desenvolvimento internacional do movimento Cidade-Jardim britânico, e o que é hoje a United Cities and Local Governments, que começou com o International Union of Local Authorities, ou com Union Internationale des Villes, que era o título francês dessa instituição, né? No ano de 2004, essa instituição se se associou com 2 outras instituições e se tornou o que é hoje a United Cities and Local Governments. Então, o que é essa instituição, né? Ou seja, a pesquisa, o PowerPoint está em inglês, né? Mas porque ele foi apresentado em algumas conferências internacionais, então eu vou logicamente falar em português. Então, a pesquisa é um estudo comparativo de 27 instituições internacionais se concentrando na FHP e na UCLG, suas características, a rede de participantes, mudanças em suas políticas, assim como o papel de países, instituições, grupos e indivíduos em suas decisões políticas e produção intelectual, né? E dentro dessa produção intelectual, a gente discute como é que a questão do desenvolvimento regional foi vista na produção intelectual dessas instituições. Eu quero dizer também que isso é uma pesquisa em curso, tá certo? A gente não terminou essa pesquisa, é uma pesquisa muito ampla. E também quero dizer que a questão do desenvolvimento regional é um tema novo no nosso grupo de pesquisa. A gente está lidando com esse tema há cerca de 6 meses. Eu comecei a me entusiasmar com esse assunto a partir do último encontro da ANCUR, quando eu assisti uma apresentação da professora Tânia Bacelar. Então eu comecei a estudar esse assunto e incorporei-o nos meus cursos na graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu estou falando agora de desenvolvimento regional, até mesmo num curso que eu tenho no 2º semestre da graduação da Faculdade de Arquitetura, que é uma cadeira que se chama Práticas Sociais na Arquitetura e no Urbanismo, que é uma cadeira de Sociologia da Arquitetura e do Urbanismo. Então, já no 2º semestre da faculdade, os estudantes da Arquitetura e Urbanismo estão estudando desenvolvimento regional. E também no 5º semestre, através de um livro que se chama Por que algumas regiões se desenvolvem e outras não. E aí a gente também está vendo dentro da produção intelectual dessas instituições internacionais como é que foi o debate sobre desenvolvimento regional através de estudos bibliométricos. E aí, a partir da detecção desse assunto, a gente vai depois ver como é que foi a abordagem do desenvolvimento regional. Então, as 2 instituições foram criadas em 1913 e ainda
E o trabalho investiga o papel dessas instituições no fluxo internacional do pensamento urbanístico e da prática do planejamento urbano e da gestão urbana, assim como o papel na constituição de uma comunidade transnacional de planejadores. Então, uma das questões a ser discutida é até que ponto experiências nacionais, regionais e particulares foram adotadas em alguns períodos pelas instituições. Então, a influência de algumas ideias e políticas da IFHP e da UCMG em experiências específicas nacionais ou regionais de habitação, de planejamento e desenvolvimento regional e de campos relacionados vai ser analisado durante a pesquisa, que é uma pesquisa em curso, né? Então, o trabalho é um trabalho sobre a formação de um saber sobre as cidades, né? Esse saber adquiriu a sua forma mais desenvolvida com o nascimento do urbanismo, com o nascimento do planejamento urbano, que é uma síntese de outros tipos de saber, né? Como o saneamento, como o tráfego, como o transporte, como a higiene, como a medicina das epidemias, como a engenharia municipal, como os bondes, né? Como a habitação, como o desenvolvimento regional. E o aparecimento, a formação de um saber, ele obedece diferentes padrões temporais em diferentes contextos espaciais. Então, o aparecimento inicial da palavra designando um determinado saber e o seu equivalente em cada língua é uma das formas de aparecimento desse saber, né? Por exemplo, desenvolvimento regional. Quando é que aparece essa palavra? Né? Aqui no caso a gente mapeou com o aparecimento da palavra urbanismo, planning, urbanismo, statibal, etc. e tal. Quando é que aparecem artigos usando essa palavra pela primeira vez? A publicação de livros e revistas dedicadas ao assunto, incluindo a palavra no seu título, ou o assunto como seu nome, a formação de associações profissionais sobre o conhecimento ou compostas por aqueles que se dizem especialistas no saber, os especialistas em planejamento regional, por exemplo, em desenvolvimento regional, em diferentes níveis, né? Associações regionais ou nacionais ou internacionais de desenvolvimento regional, por exemplo, né? Constituem alguns desses momentos. Assim como a criação de departamentos, agências na estrutura do Estado, né? Em diferentes níveis, para lidar com o assunto. Por exemplo, aqui no caso a gente tem um Ministério do Interior ou de Desenvolvimento Regional, etc. e tal, né? A existência de movimentos pela implementação de um determinado saber, né? Um movimento internacional de urbanismo, um movimento internacional de desenvolvimento regional, a existência de encontros ou congressos para discutir o assunto, como é o caso aqui, né? Um congresso, um simpósio nacional, um encontro nacional ENABER, né? Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos. E congresso de especialistas num certo saber, como é o caso também aqui. Então, a metodologia é pesquisas em arquivos e pesquisas bibliográficas, e também listas de participantes, artigos e publicações em instituições. No caso, como a gente está trabalhando com instituições internacionais, existe muito pouco material nas bibliotecas brasileiras. E ali a gente trabalhou em bibliotecas na Europa e nos Estados Unidos, né? Também fazemos pesquisas no caso dessas instituições, elas fazem congressos anuais, bianuais, e tem algumas descontinuidades desses congressos durante as guerras. E alguns desses congressos têm listas de participantes, então a gente está fazendo uma tabela, juntando todas as listas de participantes para entender quem foram os participantes mais constantes nesses congressos, para tentar ver qual foi a influência desses participantes nesses determinados congressos. Então, o fundador da IFHP, por exemplo, foi Ebenezer Howard, né, que foi o pai do movimento Cidade Jardim. A IFHP foi fundada em 1913, ela reúne instituições nacionais, regionais e locais de habitação e de urbanismo, assim como vários tipos de profissionais e reformadores sociais, promove conferências até hoje. A sede é em Haia, na Holanda. Ele foi o primeiro presidente até a sua morte em 1928.
objetivo da pesquisa é investigar a influência da IFKP em suas ideias, né, de teoria urbana em vários períodos, explicar as causas e circunstâncias das mudanças nos temas dos congressos e nas publicações através do tempo, verificar a composição da estrutura de poder e na direção da IFKP, até que ponto ela influenciou suas decisões políticas, ou seja, como a estrutura de poder de uma das instituições influenciou as decisões e a agenda intelectual da instituição. E aí um pouco da história de Ebenezer Howard, né, que viveu de 1850 a 1928, ele criticava as grandes cidades com seus bairros densamente populados em más condições de higiene, e dizia que o ideal deveriam ser cidades que misturassem a beleza do campo com o conforto do ambiente urbano, e então a solução seria criar cidades planejadas com um tamanho limite que deveriam ser circundadas de cinturões verdes. E no caso das cidades preconizadas por ele, deveriam ser cidades de 30 mil habitantes, né? Quando as cidades atingissem esse tamanho populacional de 32 mil habitantes, deveria ser criada uma outra cidade de 32 mil habitantes. E essas cidades deveriam ser administradas por cooperativas de cidadãos, dos moradores. Aí está o exemplo de algumas garden cities feitas na Inglaterra, né? A primeira que é Letchworth, a segunda que é Welwyn. Aqui a gente tentou mapear os lugares em que aconteceram os primeiros congressos da IFKP, né? Porque essa ideia dos congressos ela é muito bonita, de ser um movimento internacional, etc. Mas no começo ela foi uma ideia, de certo ponto, intelectualmente imperialista, porque os congressos só saíram da Europa a partir do 15º Congresso em Nova York, em 1925. E depois ela só sai do Congresso de 1938 no México, para depois só sair em 1960 em Porto Rico. Tá? Então a gente fez um pouco o mapeamento, a gente mapeou também um pouco os participantes por países em cada conferência, fizemos um mapeamento disso aí, né? Os membros do conselho por país em cada conferência, para tentar entender até que ponto isso tem